Olha essa capa da Veja, hein? Que coisa maravilhosa, hein, galera? Que coisa maravilhosa. Vejam só essa capa da Veja. Tá aí Fernando Haddad, ministro da Economia, estampando já pela segunda vez esse ano a capa do principal informativo da burguesia paulista e, portanto, nacional. Revista Veja. Uma vitória do Brasil, fazendo alusão à aprovação do novo arcabouço fiscal. Um novíssimo arcabouço fiscal que Haddad está prometendo há bastante tempo e que foi aprovado nessa semana com alguma folga, inclusive, com alguma folga. Um arcabouço fiscal que eu venho dizendo aqui desde o seu anúncio, muito cruel para a classe trabalhadora. Eu fiz um vídeo seu na sexta-feira, peço que vocês assistam. Mas resumindo, o arcabouço do Haddad, ele condena o Brasil a crescer pouco, se tudo der certo. Se tudo der certo, teremos um crescimento pífio. Mas para tudo dar certo, a gente precisa de uma conjunção enorme de resultados pouco prováveis. Portanto, o mais provável é que não dê certo. Nós temos agora um conjunto de regras fiscais conhecido como arcabouço fiscal, que ainda precisa ser aprovado no Senado, se não me engano é isso, mas já foi aprovado na sua primeira votação na Câmara, que custou caro ao governo, que tem uma base difícil de satisfazer, uma base frágil, mas que aprovou isso tudo com alguma folga. Mas basicamente o que diz o arcabouço? Que o Brasil tem que gastar menos do que arrecada. Que a cada R$10 de aumento na arrecadação, somente R$7 podem voltar para o setor privado em forma de investimento público, o que por si só já diminui o produto interno bruto, já achata o crescimento. Mas pior, muito pior, acaba institucionalizando coisas que o PT e a esquerda lutaram contra nos últimos 4 anos, como, por exemplo, a reforma administrativa. Uma vez que não poderemos manter o mesmo nível de tamanho do Estado com o arcabouço aprovado. Tanto é que já está na pauta a desvinculação de algumas receitas obrigatórias, como, por exemplo, para a saúde e para a educação. O arcabouço era muito ruim, mas quando enviado para o Congresso, apareceram ali algumas coisas que o deixavam não tão ruim quanto esse que foi aprovado a partir daquilo que foi organizado pela relatoria do projeto. Pois bem, no Brasil nós tínhamos vinculações orçamentárias que indicavam que, em caso de crescimento das receitas na ordem de 10, saúde e educação teriam ampliação dos seus investimentos na ordem de 10. Isso havia sido suspenso durante o período do teto de gastos por causa da impossibilidade de mantermos esse regime. Entretanto, para este ano, o Senado derrubou o teto de gastos, então se esperava que nós poderíamos ter novamente essa vinculação de despesas públicas. Acontece que, aprovado o teto de gastos do Haddad, isso não será possível da mesma maneira que não era possível com o teto de gastos do Temer. Por isso que isso tem que ser suspenso. Porque se isso acontece, se essa vinculação permanece, o orçamento da educação e da saúde vai engolir o das outras áreas. Portanto, tem que se desvincular para que essas despesas cresçam no mesmo ritmo das demais, ou seja, num ritmo menor do que o aumento da arrecadação. Basicamente é isso. E o que me causa espanto é que nem mesmo Bolsonaro e Temer tiveram a coragem de incluir na regra fiscal saúde e educação. Pois bem, vem um governo, a princípio de esquerda, e faz isso ainda, colocando muita pressão para que os seus parlamentares não brigassem por melhores condições. Rigorosamente foi isso que aconteceu nessa trágica aprovação deste novo arcabouço fiscal. E sabem, gente, gastaram 1 bilhão para fazer isso.
1 bilhão de emendas do relator, do chamado orçamento secreto, que o Lula disse que ia acabar. E, insisto, não vejo problema nenhum em utilizar desse expediente, porque, por pior que seja, é um expediente da democracia burguesa. A gente está vivendo nela e o partido do poder não é um partido revolucionário. Então, a gente não pode ficar de republicanismo besta, né, não utilizando as armas que tem. O que me causa espécie é utilizar esse tipo de expediente para aprovar uma regra ruim. Para aprovar uma regra que coloca o próprio governo sob risco, no mínimo 2, tá? Um de se desconstituir politicamente, não entregar crescimento e retomada do emprego e da renda e perder o capital político. E a segunda, que também pode decorrer desta primeira, é o risco real de um impeachment, uma vez que o relator também incluiu na nova regra fiscal a possibilidade de enquadramento na lei de responsabilidade fiscal para caso de não cumprimento da meta de superávit. Que é uma meta que o governo não pode se comprometer a cumprir, porque, primeiro, o relator estabeleceu que a despesa vai estar dada. O governo eleito não pode mexer nisso. Portanto, o cumprimento ou não da meta de superávit depende da arrecadação, depende do crescimento, que são variáveis exógenas ao modelo que o governo não controla. Havendo uma crise internacional, há uma quebra na arrecadação e um descumprimento da regra fiscal, que pode levar a impeachment, que leva a congelamento de salários de servidores, que leva à impossibilidade de aumento real do salário mínimo, que leva a uma medida procíclica. Porque quando o país entra em crise, o correto, em tese, seria termos uma medida anticíclica, ou seja, o governo entraria gastando mais para tirar o país da crise. Mas não. Na regra do senhor Fernando Haddad, se por acaso o país não cumprir a meta de superávit, teremos uma redução do investimento público no ano seguinte, dificultando que haja a superação da crise. E se, por 2 anos, o país não cumprir a meta de superávit, ainda é penalizado o trabalhador, com congelamento dos salários, com proibição de concursos públicos. Ou seja, minha gente, é a institucionalização da famigerada reforma administrativa. Então a gente tem que falar assim, para que haja mais ousadia, para que haja pelo menos um mínimo de enfrentamento, para que a gente não repita os mesmos erros do passado. Essa equipe que assessora o Lula me parece mais fraca, menos disposta ao enfrentamento que aquela que assumiu com Lula lá no primeiro mandato, que já era modesta. Mas hoje, infelizmente, eu tenho que dizer que saudade do Zé Dirceu, que saudade do Zé Genuíno, que com todos os defeitos que eventualmente a gente possa apontar, pareciam ter muito mais coragem, e olha que não foram nem um pouco arrojados, foram até conservadores, mas mesmo assim pareciam ter muito mais coragem que essa turma que está hoje assessorando mais diretamente o Lula e o governo do PT, do Lula 3.